Oh, shit. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Samuel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, é a análise com spoiler da quarta temporada e última temporada de Sex Education. E galera, como a gente fez na análise de Ragnarok, essa aqui também eu vou falar de episódios, tá? Por episódios. Porém, contudo, entretanto, todavia, rodovia, eu vou pular de um episódio pro outro, vou falar de coisa do final, depois eu vou voltar pro começo, porque é bom que eu já faça um geralzão, entendeu? Fica mais fácil. Então vamos lá. No primeiro episódio, a Maeve vê todo mundo lá de lovezinho, né? Menos ela. O que me lembrou a uma cena do filme Libélula, que é uma paródia, né, de filme de super-herói, que tem até os X-Men e tudo mais. E tem uma cena dessa que ele vê todo mundo em love lá, ele fica andando pela rua, igualzinho a Maeve. Se isso é uma referência, ou melhor, se isso não foi uma referência, eu não sei o que foi, porque é idêntico, a mesma coisa. Ele andando pela rua, ela andando pela rua, mesma coisa. Coloca lado a lado a cena, mesma coisa. É copinha da Netflix, eu acho só. E galera, nessa temporada nova a gente vê um novo colégio e novos personagens, que eu já digo, local novo, personagens novos e nada mudou, tá? Porque esses personagens novos provavelmente substituíram alguns personagens que já conhecemos nas outras temporadas, ou seja, tirou um e colocou o outro. Não mudou nada, não tem personalidade diferente, tem nada diferente. A única coisa diferente é que agora tem mais personagem LGBTQIAPN mais alfabeto, né? Porque, você assim, não pode falar assim, não, viu? Vou te cancelar. Aí o que acontece? É só isso que tem, que foi uma coisa que eles quiseram implementar mais pra falar que a série também entra como representatividade, entre outras coisas a mais, porque a Netflix também vem sofrendo um certo hate, porque a maioria das séries dela não são LGBT, nem nada do tipo, não aborda nada do tipo, tirando o Heartstopper e agora Sex Education, que são as que mais tem nome dentro da Netflix, né? De resto, se tiver mais alguma LGBT, não tem muita visibilidade, então a galera reclama muito e agora eles fizeram isso e tá meio que na cara, tá? Você assistindo, você percebe que eles colocaram um ou outro assim, só pra falar que é alguma coisa, tá? Uma coisa que eu gostei muito, né? Começa a partir do segundo episódio, que é o quê? A Maeve com o professor dela, porque foi uma maneira deles explorarem o talento da Maeve de escrever, e mesmo assim o professor dela não vê esse talento que ela tem, que tipo, ela realmente pegou várias coisas, né, da vida dela e acabou escrevendo, e ele tipo falou que é uma bosta, sendo que é a vida dela. Ele literalmente, sem querer, querendo, falou que a vida dela é uma bosta durante a série, né? E eu, gente, me julguem, mas aquele professor é a cara do Zac Efron com harmonização facial. Estranho. E falando um pouco mais, né, da pegada LGBT que essa última temporada deu mais visibilidade, a gente vê também que eles abordam no meio religioso o meio LGBT, já que tem várias igrejas diferentes, com várias crenças diferentes, né? A gente já tinha visto a do Eric desde a primeira temporada, e agora a gente vê que tem outras também. A maneira que essas igrejas mais liberais ajudam pessoas que são LGBT a ver o mundo de uma maneira diferente, e não achar que tá certo ou errado, e é apenas viver aquilo que sente. E a gente vê esse negócio de igrejas liberais, né, que ajudam e tudo mais, quando o Eric conversa com a Abby, nessa série, né, que a gente vê que a Abby também fazia parte de uma igreja, só que meio que ela foi expulsa porque a igreja dela não era tão liberal, aí ela não quis mais procurar caminhos religiosos, já que quando ela procurou meio que ela foi maltratada, o que acaba acontecendo também com o Eric nessa temporada, né, e a gente vê também, a gente vê que tem um episódio só pra isso, que o Eric fala sobre isso, mostra que ele ia ser batizado e tudo mais, ele acaba desistindo. Tem toda essa construção dos dois personagens que acabam se encontrando e conversando sobre esse mesmo trauma que eles têm durante a vida deles. No episódio 3, a gente tem também, né, a terapia do Otis, né, que ele já tinha desde a primeira temporada. Só que o que acontece? Nessa temporada a gente tem uma rival, né, que é a O, que eu achei esse nome esquisitíssimo, mas tudo bem. Vê que começa a dar certo e tudo mais, por mais que ele tenha concorrência, né, tava dando certo até um certo ponto, porque depois vira até debate, mas enfim, isso aí é pra mais pra frente desse vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas achei interessante que eles meio que despertaram esse sentimento de nostalgia na gente, já que desde a primeira temporada veio com essa ideia dele ajudar os alunos com os problemas, né, de puberdade e tudo mais. A gente vê também, né, que como a Maeve tem a sua faculdade lá no Reino Unido, só que ela acaba tendo que voltar porque acontecem os probleminhas, né? Então ela tem que voltar para os Estados Unidos, já que a mãe dela, que já tinha uns problemas com drogas aí e tudo mais, acaba falecendo. O que nos leva para o episódio 4, já que o episódio 4 basicamente trata sobre o funeral, o enterro e tudo mais da mãe da Maeve, né? E do irmão esquisito dela. E esse funeral, rapaziada, tem tudo para dar errado.
tem tudo pra dar errado. Primeiro que a cerimonialista lá já é uma bosta, né? Que ela fala merda, ela erra o nome do defunto, o que mais? Ela fala um monte de merda lá que era pra dar errado. O ex-professor da maioria das pessoas que estavam lá, porque como ninguém ia, né? Fizeram o favor de convidar os alunos lá pra ter pelo menos alguém ali pra enterrar a mulher, né? Sem ser os 2 filhos que estão cagando e andando pra ela. A Maeve um pouco menos, mas continua andando cagando pra ela. Enfim. A gente tem música nostálgica, né? Que é uma música que a mãe dela gostava. A gente tem meio que um choque de realidade com o irmão dela falando as verdades. Que a mãe dele era uma drogada, que ela não ajudava muito, né? Não dava aquele apoio que geralmente o pai e mãe, ou quem faz a pessoa, quem cria a pessoa dá. Mas depois a gente também vê o ponto de vista da Maeve, que ela fala que nunca faltou comida, que ela sempre ajudava, né? Com a maneira que ela podia, por mais que ela tinha dificuldade por causa de ser usuária. Esse episódio, por mais que tenha sido de uma maneira meio de boa, mais leve, ele trata assim coisas pesadas, né, gente? Afinal de contas, foram 2 pessoas criadas por uma usuária que provavelmente, pelo que o irmão dela fala, acabou fazendo muitas coisas que eles levam pra vida até hoje, depois de velho e tudo mais, né? Continuam lembrando de certas coisas que aconteceram quando eles eram mais novos. Aí, meio que dá uma suavizada, né? E leva a gente pro próximo episódio, que é o episódio 5. O que acontece no episódio 5? A Maeve meio que tenta superar a morte da mãe dela enchendo a cara no cinema. E aí junta com outra coisa, que é o quê? A tia do Otis também tenta superar alguns probleminhas que ela vem enfrentando nessa temporada, que inclusive tá aí um personagem que eu achei inútil, a tia do Otis, porque ela só veio pra encher linguiça. Ela só veio pra encher linguiça e pra ter um caso com um ex-padastro do sobrinho dela. Virou uma zona, é isso que aconteceu. É um personagem que não soma nada, se não tivesse lá, pra mim, né, na minha opinião, não ia dar em nada, não ia mudar nada, porque ela não faz nada, ela só vem encher linguiça pra pegar uns pedacinhos outros de episódio que não tinha o que fazer, colocaram ela pra criar algum furdunço lá, criar intriga de família, criar um caso de família maluco ali, e é isso. Pra mim foi isso que ela fez, não tem nada de interessante. Tentaram até aprofundar na história do passado dela com a mãe do Otis, mas também não deu em nada. Foi só um flashbackzinho ou outro que não somou nada com nada. Então tá aí mais um personagem meio que novo e que não ajudou em nada também. Isso foi só pra preencher tela, na minha opinião. Uma coisa que eu achei legal foi no episódio 6, onde a Amy, ela meio que perde o trauma que ela teve lá, que aconteceu no ponto de ônibus. Eu não posso falar muito aqui porque o YouTube tá barrando todo mundo. Mas provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui, ou você quer só spoiler, assim, aleatório, ou você acompanha, então você sabe do que eu tô falando. A Amy teve um caso aí com um homem no ônibus, né, que meio que traumatizou ela. E nessa temporada, o que acontece? Ela meio que supera esse trauma, né, coloca até fogo na calça que ela tava usando no dia desse evento aí, esquisito, né. Então eu gostei que eles meio que não deixaram isso no churrasco, né, eles pegaram ali um certo momento da temporada pra falar sobre isso. E eu gostei que teve aí a conclusão da personagem, né, e tudo mais. Uma coisa que eu não gostei é dela virar amigo daquele cadeirante porque pra mim aquele cara, ele tinha que ou sumir com ele, ou ele tinha acontecido alguma coisa que ele não poderia mais continuar. Porque pra mim foi outra coisa. Ele só vem encher linguiça, mano. Tá certo que ele deu visibilidade, tipo, cadeirante passa por isso. Beleza, achei legal. Poderia ter usado qualquer outra pessoa pra fazer isso. Mas achei legal, beleza. Mas tipo, o cara faz um monte de coisa errada e depois ele pede desculpa lá e acabou, é isso. Vamos recomeçar do zero, de mão dadas, ei, Teletubbies. Não, gente, não é assim que funciona, não. Tem que ter alguma coisa, igual finalizaram a Amy com os negócios dela lá de trauma e tudo mais. Tinha que ter alguma coisa pra esse cara sumir do mapa, entendeu? Porque não é possível que todo mundo que tava com raiva dele na temporada passada superou. Tipo, beleza. Não, tá tranquilo. Eu te perdoo. Não é assim que funciona. Não sei vocês, mas não é assim que funciona. Você pode até perdoar, mas você não vai esquecer. E parece que todo mundo esqueceu o que ele fez. Ó, ele é só um estudante ali numa escola nova e beleza. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Nessa temporada a gente tem um negócio que eu odiei, que é o seguinte. Não que eu seja a favor de Maeve e Otis aqui, eu shippava e tudo mais. Mas é o seguinte, a Maeve e o Otis terminam relação, qualquer coisa que eles tinham de amizade ou coisa mais que isso. E beleza. Quando isso aconteceu eu falei, tá, agora ele vai ficar com outra pessoa. Ele não fica com ninguém, ninguém fica com ninguém. Tipo, ninguém fica com ninguém. Como assim? Começo da série, ninguém ficava com ninguém. Final da série, ninguém fica com ninguém. Beleza, a gente andou 4 temporadas e ficou no mesmo lugar. Que maravilha. Ê, bosta. Odiei esse final, tá? De questão de personagem, de relação e tudo mais. Odiei, tá? Ninguém ficou com ninguém, achei isso ridículo.
Achei isso bem triste, tá? Não gostei realmente deles terem feito isso. Eu pensei que não precisava do Otis ficar com a Maeve ou com alguém conhecido. Pega qualquer menino, entendeu? Só pra falar, ai, final feliz, todo mundo ficou com alguém. Não teve isso, ninguém ficou com ninguém. Achei ridículo. Pelo tanto que eles desenvolveram os personagens, né? De tipo, de representatividade, puberdade, de crescimento, de amadurecimento de todos os personagens, tá? Assim, tirando até os professores que aparecem pouco assim, mas desenvolvem um ou outro. Eu achei esquisitíssimo, eu achei, assim, triste, tá? Triste eles terem feito o seguinte: pegado todo mundo, desenvolvido um pouco e depois regredido, porque ninguém ficou com ninguém, os traumas que eles tinham, um ou outro deu uma focada aí e acabou superando, mas alguns ou outros foram de base, então eu achei estranho, tá? Eu, sinceramente, achei esquisitíssimo eles fazerem isso. Achei isso muito decepcionante. Eu queria que pelo menos alguém ficasse com alguém, tá? Não precisava de ser o Eric com qualquer moleque, o Otis com qualquer menina. Alguém ficasse com alguém. Só pra falar, ah, eles amadureceram e estão juntos, sabe? Inclusive eles podiam ter feito isso nessa temporada. Pegado desde o começo da temporada, pegar um casal brigando a temporada toda e no final eles sentam, conversam, superam e vai na fé. Eu pensei que eles poderiam fazer isso, tá? Mas não fizeram. Maravilha. É isso. Mas eu quero saber de você. O que você achou do final de Sex Education? Conta pra mim aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou querer saber. No mais, deixa o likezão, me segue nas redes sociais, o grupo do WhatsApp fica aqui na descrição. E é isso, eu acho que hoje vocês na próxima. Valeu, falou, tchau!